Oi, eu sou a Nina e hoje eu vim atualizar vocês sobre as leituras de fevereiro e de março, né, que estão em andamento agora, e também alguns livros novos. Bom, gente, tô aqui meio no improviso, sem microfone, a luz não tá perfeita, não me arrumei pra esse momento, mas precisava voltar. Fazia muito tempo que o canal não ficava tanto tempo sem vídeo, eu acho que deve estar dando uns 2 meses sem vídeo, e eu também tô muito tempo sem gravar. Eu cheguei a gravar um vlog ali na semana do meu aniversário, então foi ali na segunda semana de fevereiro. Não editei, depois acabou tanto perdendo timing quanto eu perdendo a vontade de postar as coisas que eu tinha gravado. E o resumo, não vou ficar aqui me justificando, a gente já conversou sobre isso, né? Tem outras coisas que eu preciso priorizar, então quando eu sumir daqui é porque a vida está me atropelando. E esse ano tá me atropelando muito. Era uma das minhas metas, né? A gente conversou um pouco sobre isso aqui no começo do ano. Levar coisas com mais leveza. E estou conseguindo fazer isso, mas a duras penas com um preço muito alto, assim, né? Eu precisei passar por coisas bem difíceis já nesse início de ano pra ver que eu não daria conta se eu continuasse me cobrando da maneira que eu me cobro, geralmente. Então tá tudo bem, estou tentando retomar agora as coisas, uma rotina, além, né, de como eu falei, ter passado já por coisas complicadas esse ano, muita coisa, outras coisas que me tiraram da rotina mesmo. Então eu tive algumas viagens, e viagens por motivos bons, inclusive, mas que me fizeram ficar bem fora da rotina em janeiro e fevereiro. E todas essas coisas afetam o ritmo de leitura, né? Então em fevereiro eu não terminei nenhum livro. E as coisas que estavam em andamento em fevereiro eu terminei em março. E aí agora eu já tô gravando isso já quase final de março, então já tem bastante coisa em andamento aqui nesse mês. Então a ideia aqui é atualizar vocês sobre isso, sobre os livros que eu finalizei, os livros que eu tô lendo agora. Possivelmente o vídeo de leituras de março fique um pouquinho mais pra frente. E fevereiro foi meu aniversário também, então eu ganhei alguns livros de presente, inclusive alguns dos livros que estão em andamento foram livros ali dessa leva de fevereiro. No geral, fevereiro eu consegui manter um ritmo de leitura até acima do que eu imaginava, considerando que fevereiro foi um mês totalmente fora da minha rotina, eu tive muita coisa que fora, especialmente finais de semana. No começo de março eu li muito, então vocês vão ver que as coisas aqui que eu finalizei, que eu dei vazão, foram especificamente nas primeiras semanas de março, e depois disso se seguiram 2 semanas em que eu tô com mais dificuldade de leitura. Eu não sei se é uma ressaca literária exatamente, porque não é que eu não estou conseguindo ler, mas eu tô com mais dificuldade de ficar presa nas leituras. E eu acho que, na verdade, é porque eu saí muito da rotina, então eu estou justamente nesse momento de retomar meus hábitos, e todas as coisas que eu já era acostumada, já eram mais naturais pra mim, estão mais difíceis, né? Exercício, acordar cedo, tudo isso são coisas que a gente precisa voltar a ter uma constância, e acredito que seja essa a questão da leitura, tá? Mas, quase 5 minutos de vídeo eu só aqui batendo papo. Como falei, tô fazendo no improviso, porque se eu esperasse as condições ideais desse vídeo, ia demorar ainda mais pra sair. E das leituras, eu não lembro, e aí vocês me perdoem, porque como eu falei, eu já tinha gravado um vlog, então algumas coisas eu acho que eu já tinha falado no vlog, e vou repetir aqui, mas se por um acaso eu já tinha falado anteriormente, vocês me perdoem, tá? Eu finalizei A Vida Mentirosa dos Adultos. Pelo que eu vi no meu vídeo anterior, eu não tinha falado sobre ele ainda. Eu tava gostando desse livro no início, e depois ele perdeu muito, assim, pra mim. Então não foi um livro do qual eu gostei muito. Eu sinto que ele perde oportunidades aqui de explorar personagens e histórias que poderiam ser muito interessantes, e ele acaba focando nas dores de adolescente da protagonista, que não sejam válidas, mas que não me chamam tanto interesse quanto outras histórias que são muito cutucadas no início e aí depois são deixadas de lado, assim. Então, acho que esse é o principal ponto com relação ao livro, assim, a história central
entregou menos pra mim do que eu criei de expectativa no início do livro com as histórias paralelas, a tia e etc, tá? Me contem aqui, eu acho que esse livro divide bastante opiniões, assim, então não sou a primeira pessoa a falar que não gostou tanto dele. Eu tô tentando colocar estrelas no Instagram, eu acho que eu coloquei 3 ou 3,5 estrelas pra esse aqui, acho que 3. Depois disso, eu finalizei o Sul e Oeste da Joan Didion, que eu já tinha aqui em casa fazia um tempo. E esse livro aqui, ele vai ser, na verdade, um diário de viagem da Joan Didion pelo sul dos Estados Unidos. Um dado momento da vida, ela tem esse ímpeto de viajar pelo sul dos Estados Unidos e que ela busca documentar as coisas de uma maneira não muito julgadora. Então a gente não tem exatamente ensaios ou ela discorrendo e refletindo sobre as coisas que ela presencia. Mas mesmo assim, apenas o fato de presenciar, assim, já nos dá um panorama, né, do que ela vive ali nesse momento. E a Joan Didion tem, né, é uma percepção muito ácida, assim, sobre as coisas, mas ao mesmo tempo um certo distanciamento. A escrita dela tá muito presente aqui nesse livro, apesar de a gente ter menos as opiniões dela, assim, né? Como eu falei, é um livro em que ela tá vivendo e escrevendo e não um livro criado com o intuito de refletir e falar sobre esses temas. Então eu gostei dessa leitura, apesar de ter ficado também abaixo aí das outras leituras da Joan Didion que eu já fiz. E o último livro finalizado nesse período é um livro novo também, eu ganhei no meu aniversário, ganhei do Delbray. O Delbray é a pessoa que me indicou 4321 e já me deu vários livros aqui, ele é um super amigo da minha mãe, então Delbray, se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigada. E o livro foi O Verão Sem Homens, da Siri Hustvedt, que é nada mais nada menos do que a esposa do Paul Auster. O livro tá cheio de mordidinhas, porque eu tenho uma gata agora, uma gata filhote. Eu acho que ela ainda nem apareceu aqui nesse canal, porque quando eu gravei o vlog, a gente ainda tava na primeira semana ali na adaptação dela, que tava meio caótica, mas agora tá tudo bem, eles já se adoram. Ela e o Salah, né? No caso, o nome dela é Serena. Mas enfim, ela gosta bastante de livros, infelizmente, vocês vão observar por aqui que tem alguns que tem umas mordidinhas. Eu amei esse livro aqui, amei. E quanto mais tempo passa pós-leitura, mais eu gosto dele. É um livro que tá crescendo após a leitura. E eu vou querer falar mais sobre ele. Eu estou pensando em fazer um vídeo sobre mulheres na literatura, porque eu acho que esse livro aqui é o suprassumo de um livro sobre mulheres, né? Nessa história, a gente tem a protagonista, cujo marido pediu uma pausa no casamento. Ela já é uma mulher ali eu acredito que em torno de 50 anos, eu não lembro se ela chega ali a comentar, mas eles já eram casados há 30 anos, então ela tá entre ali seus 50 e seus 60 anos. Esse marido pede uma pausa no casamento e ela tem um colapso nervoso, ela acaba precisando ser internada num hospital psiquiátrico e após isso ela vai passar um verão na casa, na cidade onde a mãe dela mora, pra se afastar um pouco disso e ficar lá com essa mãe dela. E essa mãe mora, né, num lar de idosas, tem um grupo de amigas com quem ela tem um clube do livro. E aí nessa parte a gente vai ter a reflexão sobre o envelhecer, sobre os questionamentos acerca da morte, mas também sobre quem as mulheres realmente são por trás de muitas limitações, né? Especialmente a gente pensa em mulheres mais velhas, assim, passaram em suas épocas. Então tem uma personagem incrível aqui, que é uma das amigas dessa mãe dela. Ela também vai acabar criando um vínculo com uma vizinha que tem 2 crianças pequenas, e aí é aquele caos da maternidade com 2 crianças pequenas, com um casamento, né, um marido com o qual essa mulher briga muito, e como a protagonista vai participar de alguma maneira dessa relação. E além disso,
ela passa a ministrar uma oficina de poesia com algumas meninas, né, crianças ali, pré-adolescentes. E aí a gente também tem toda a visão da mulher jovem, dessa pressão de como a gente começa a competir umas com as outras. Tem uma questão ali que é um pouco bullying, mas também é um pouco essa necessidade, né, o culto da beleza, nunca ser o suficiente. E tudo isso de uma forma muito natural, assim. Então, nossa, o título Verão Sem Homens, eu acho que é incrível, né? Apesar da gente ter, né, participação de homens de maneiras muito pequenas nesse livro, ele é um livro muito completo sobre mulheres, e de uma forma que não é clichê, né? As personagens, assim, elas têm suas falhas, elas tomam decisões que a gente não necessariamente tomaria, ao mesmo tempo a gente se sente tão próxima delas a ponto de não julgar. Eu realmente amei, eu realmente quero vir aqui conseguir falar um pouco mais sobre ele. Vou tentar fazer dessa forma num vídeo sobre livros que falam sobre mulheres, porque eu acho que tem outros livros que podem complementar a visão desse aqui. Mas fica a super indicação. A Ciri não é muito conhecida, apesar, né, de eu saber que o Paul Auster tinha uma esposa que também escrevia. Foi no livro Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, que me apareceu o nome dela. Eu não me lembro se foi esse livro aqui ou se foi o outro, que é O Mundo em Chamas, eu acho que é o nome. Que eu também tô louquíssima pra ler. Se alguém já leu outras coisas da Ciri, me indica, por favor. Então, de finalizados foram esses livros, esses 3 que eu finalizei desde minha última aparição aqui. Porém, temos algumas outras coisas em andamento, tá? E estou trazendo aqui apenas o que realmente está em andamento. Porque vocês sabem que tem ali o livro do Fernando Pessoa que tá meio parado, coisas do tipo, tá? Então, O Jogo dos Contos de Vidro está em andamento. Foi esse o livro escolhido para eu começar a ler no meu aniversário. Eu estou mais ou menos num terço dele. Ele é um livro bem grandinho, né? Tem aqui suas 500 páginas, eu acredito. Estou na página 180. E eu acho que eu peguei esse livro exatamente no momento que eu precisava pegar. Era ele que tinha que ter sido escolhido. Porque ele é um livro extremamente lento, reflexivo e contemplativo. E eu vejo que em muitos momentos da minha vida eu não teria conseguido seguir na leitura, ou então ele não teria me chamado tanta atenção. Eu não estaria gostando tanto dele quanto eu estou nesse momento, que, como eu falei, foi no meio de uma turbulência na vida em que eu precisei me centrar muito para segurar as pontas, e eu acho que esse livro tá sendo incrível nesse sentido. Eu tô gostando muito dele. Nessas últimas, 30 páginas que eu tô lendo, tá perdendo um pouco o ritmo pra mim, mas eu também acredito que isso possa ser por eu ter perdido o ritmo de leitura, sim, né? Li menos ali nas últimas semanas, mas eu tô gostando muito, ele já tem umas marcações aqui. E é um livro que eu vou demorar pra ler, como eu falei, tanto pela própria escrita e história, mas também essa edição, eu acho que é o mesmo tipo de edição dos do Steinbeck que eu tenho. A letra é pequena, o livro é bem grande também em tamanho, então às vezes eu fico muito tempo lendo e esse tempo resulta em poucas páginas, então sem pressão, não sei quando que eu vou finalizar, mas eu já adianto que eu tô gostando bastante desse daqui, boas expectativas de que se torne um dos favoritos do ano, com certeza. Antes de ir pro próximo, acho que eu vou ter que dar um contexto, tá? Tivemos o primeiro abandonado do ano, temporariamente, que já é um dos livros recebidos também, um dos presentes de aniversário, que foi As Irmãs Bloom, da Coco Mellors. Ganhei do meu irmão, eu tenho uma listinha, básica assim, né? Eu tenho uma listinha na Amazon e aí as pessoas veem por ali livros que eu quero, enfim. E vamos lá, Então ele estava na minha lista porque no ano passado eu li Cleópatra e Frankenstein, que é dessa mesma escritora, e apesar de, obviamente, não ser um livro perfeito, um livro maravilhoso em termos de literatura, foi um livro que me entreteve bastante, assim, serviu bastante para essa finalidade. Eu gostei da leitura, eu li rápido, e eu estava buscando uma coisa assim, né, como eu comentei, para me prender, para eu conseguir ganhar mais ritmo. E aí eu comecei esse aqui, eu sempre tenho alguns livros dessa categoria na minha listinha,
para momentos assim. Mas eu li 2 capítulos dele, eu acho, não são capítulos tão curtos, então eu cheguei a avançar, sei lá, umas 50, 60 páginas, e não tava rolando pra mim. E aí, como eu tô traumatizada do Meu Nome era Eileen, que eu deveria ter abandonado e eu teria economizado muito tempo, eu vi que realmente não é o momento e não segui com esse aqui. Eu ainda vou dar mais uma chance, porque como eu falei, estava num momento muito específico e sem paciência para algumas coisas que já estavam acontecendo, né, com essas personagens, então ficou temporariamente abandonado, mas também é um dos que eu ganhei ali no meu aniversário. E aí, dito isso, eu tinha acabado de abandonar um livro, estava lendo O Jogo das Contas de Vidro, que é um livro bem denso e que é uma leitura mais lenta. Pensei o quê? Vou ler um Paul Auster, que aí eu não tenho como errar. E aí eu comprei o Sunset Park, esse aqui eu não ganhei, ele tava na minha lista e eu comprei. Também tá todo mordido, como vocês podem ver, ou arranhado, porque temos a gatinha e o Salá, vocês conseguem visualizar aqui. Ela tá dormindo e ele tá aqui. Então eu estou lendo o Sunset Park. Até o momento eu tô gostando bastante do livro, bastante mesmo, assim. E estou na página 110, ele tem umas 260. Eu só acho que as coisas estão demorando um pouquinho para acontecer, mas é uma coisa um pouco do Paul Auster isso. Ele costuma ter finais em que as coisas acontecem de maneira bem intensa, então, por enquanto, sem preocupações. E tem sido o livro que eu tô conseguindo ler, assim, mais páginas e ficar mais tempo. Apesar dos livros do Paul Auster não terem essa intenção, assim, não são livros que tentam te prender por uma história, por um ritmo frenético, mas como pra mim é muito conforto, eu tenho conseguido ler um pouco mais desse aqui. E aí, como eu comentei, eu tô com essa dificuldade de ficar mais tempo lendo e de realmente querer sentar pra ler, e eu não sei se eu chamo isso de ressaca literária ou se é apenas um hábito que eu não priorizei tanto por algumas semanas e agora está difícil de retomar. Mas eu busquei, de novo, alguma leitura que prendesse um pouco mais, né? Eu tô amando as 2 leituras ali, tanto do Paul Auster quanto do Hermann Hesse, mas não são leituras com o objetivo de te prender. E aí, outro livro que eu ganhei no meu aniversário, que também do Delbray, que também me deu da Siri, foi esse thriller aqui do João Tordo, que chama Águas Passadas. João Tordo é um escritor português, eu já tinha ouvido falar dele, ele é bem conhecido em Portugal. Como vocês podem ver, um calhamaço, então foi um pouco ousado da minha parte, mas é um thriller mesmo. O Delbray recomendou bastante. E aí, né, é um thriller policial, então a gente já começa a história com... Ele, até o momento, tá bem no clichê. Vamos ver o que acontece. Então a gente tem essa policial que tem seus segredos e coisas que aconteceram com ela, e aí é encontrado um corpo de uma menina jovem, enfim, sem olhos, e a partir disso a história vai se desenrolar. Então, por enquanto, eu tô gostando da escrita, mas ele tem esses 2 pontos de atenção pra mim. O primeiro é ele ser muito trabalhado no clichê, porque realmente é o suprassumo da história policial, a gente ter um policial que tem seus problemas e seus segredos e enfrenta coisas do passado, e esse crime que de alguma forma, né, vai acabar trazendo coisas à tona. E além disso, eu tô achando que ele tá demorando um pouco pra desenrolar, porque eu estou agora na página 80, ele tem 500, e até o momento que a gente sabe, basicamente, é que foi encontrado esse corpo, ele acabou focando um pouco em nos apresentar essa personagem. Então agora a gente tá descobrindo ali algumas coisas sobre a vida dela. Então ainda não sei o que achar, mas ele já tá servindo um pouco mais para isso de me prender. Então aguardem-se nos próximos capítulos sobre o que eu achei desse aqui. Se alguém já leu, me conta também. E aí, só pra finalizar, esse vídeo já ficou imenso, mas infelizmente toda vez que eu ficar 2 meses sem aparecer aqui vai ter muita coisa pra falar. Tem mais alguns livros que eu ganhei no meu aniversário, mais um que eu comprei, na verdade.
Então, no meu aniversário, eu também ganhei, esse aqui eu ganhei da minha mãe junto com algumas outras coisas, o grande caderno da Agatha Christophe. Tá muito em alta, né, no, enfim, mundo literário da internet, a Agatha Christophe. E esse aqui é o primeiro de uma trilogia ali de gêmeos, né, algo assim. Então eu não li, eu não sabia muito sobre, eu realmente coloquei na minha lista porque as pessoas estavam falando muito. E a sinopse é tristíssima, então eu acho que eu tenho muito interesse em ler, mas talvez eu não pegue agora por não ser um momento tão favorável. E só coisa feliz vocês vão ver que tem na minha lista. Porque esse era outro, esse aqui eu tava muito, muito ansiosa pra ler, é um livro de contos, é o Morte em Pleno Verão, eu nunca li nada do Mishima. Esse provavelmente eu pegue antes, apesar de também, como o próprio título já diz, não ter nenhuma perspectiva de que seja um livro feliz. E aí esse aqui eu ganhei do meu pai, então ganhei esses dois além dos outros que eu já mostrei, né, que foram este aqui e este aqui. Vários livrinhos ganhos de aniversário. E eu comprei o Caçando Carneiros. Ele ficou bem barato na Amazon, né, em promoção. E já tinha comentado com vocês no vídeo de metas, né? Uma das minhas metas é fazer algumas releituras e que essa aqui é basicamente uma releitura que eu tenho certeza que eu quero fazer esse ano. Eu não tinha o livro físico, né? O Murakami... Tem muita promoção no Murakami na Amazon, dos e-books ficarem por R$ 9,90. Então, muitas leituras do Murakami que eu fiz ali mais no início, né? Eu fiz via e-book nessas promoções. Mas agora que eu sou, tipo, muito fã dele, eu quero ter todos os livros físicos, então comprei a minha edição física do Caçando Carneiros. E para mais detalhes sobre os motivos, estão naquele vídeo de metas. Foi isso, gente, bastante coisa, mas espero estar de volta. Não vou prometer nenhuma frequência, mas estou realmente me esforçando para colocar a vida em ordem, ajeitar a rotina. Então, farei todo o possível para não ficar mais tanto tempo sem vídeo por aqui. Me contem se vocês também estão sendo atropelados por esse ano. Eu tenho percebido uma tendência, assim... Não, uma experiência que não é individual. Acho que o ano tá bem intenso e muita coisa acontecendo para muitas pessoas, então me contem se tá tudo bem com vocês, o que vocês andaram lendo, o que vocês estão lendo nesse momento, se vocês têm opiniões ou coisas para trocar comigo sobre as outras leituras que eu mostrei aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.